Certa vez eu falei para vocês, contei uma história que eu li em um livro, de que uma conversa, é óbvio que esta conversa não houve, mas uma conversa entre o anjo Gabriel e Jesus. E o anjo Gabriel falou para o Senhor, Senhor, como é que o Senhor está pretendendo ganhar o mundo? E Jesus falou para Gabriel, olha, Gabriel, na verdade eu falei para Pedro, eu falei para André, eu falei para Tiago, eu falei para João, eu falei para outras pessoas também, para eles fazerem disto alvo das suas vidas. E o anjo falou para o Senhor, mas Senhor, e se eles não obedecerem, se eles não fizerem isto daí, qual é o plano B? E Jesus falou, não tem plano B, este é o plano, nós dependemos que eles façam isso daí. Na verdade, é mais ou menos uma história assim, que eu vi uma outra história também de alguém que falou o seguinte, havia uma pequeno agência de salvamento na beira de uma praia, no mar, dos bombeiros ali, e havia salva-vidas, dois ou três salva-vidas, e aquele mar cheio de gente, e às vezes quando alguém ia se afogar, eles estavam sempre lá atentos àquilo, observando o movimento, e quando percebiam que alguém ia se afogar, logo o barco já saía, e o salva-vida resgatava aquela pessoa, e assim foi acontecendo. Só que eles salvaram tantas vidas que a agênciazinha deles começou a ficar muito famosa. E aquelas pessoas que foram salvas começaram a falar, bom, nós vamos ajudar a expandir esse lugar. Nós precisamos de um lugar um pouco maior. Nós precisamos ter mais pessoas para salvar vidas. E assim aquele lugar começou a crescer um pouco mais. E as pessoas começaram a frequentar ali, e então alguém falou, poxa, esse lugar é simples demais, vamos colocar algo melhor, vamos colocar um ar-condicionado, vamos deixar esse lugar mais confortável, nós queremos passar mais tempo aqui. E as pessoas começaram a passar mais tempo ali, de maneira que ali praticamente se tornou um lugar de reunião, e um lugar de confraternização daquelas pessoas. Aí um deles eles falaram, poxa vida, vamos contratar alguém para ir para o mar. E eles então começaram a pagar o salário para alguém ir para o mar, salvar as pessoas, enquanto eles comiam, se confraternizavam. Até que um dia houve uma discordância lá entre eles, e uns pensavam de uma forma, e outros pensavam de outra, e alguém saiu daquela agência e falou, eu vou abrir em outro lugar, em outra praia, e abriu lá o seu pequenino negócio para começar a salvar as vidas, e aquilo cresceu também, e pessoas foram salvas do mar, e melhoraram o lugar, e aquilo se tornou novamente um outro clube, e assim foi acontecendo ao longo dos mares e das praias, em que as pessoas estavam mais interessadas em confraternizar-se, do que se lançar ao mar para salvar alguém que estava afogando. Na verdade, isto é uma parábola de algo que acontece hoje em dia em todo lugar onde o Evangelho cresceu e onde a palavra de Deus foi pregada e milhares de pessoas foram alcançadas para Deus, de que muitas vezes a igreja local de culto, acaba se tornando em um lugar de amizade, de confraternização, de abraços, de comemoração, de comer bolo, de festa. E muitas vezes nós nos esquecemos do mar lá fora, em que pessoas estão morrendo afogadas por toda a eternidade, para estarem longe de Deus. A estatística fala que 95% dos cristãos nunca ganharam uma única pessoa para Cristo. 95% dos cristãos estão satisfeitos em frequentar a igreja, estar lá sentado, e ter o seu ministério, e ter o seu trabalho, mas nunca falam de Jesus para alguém no seu trabalho ou na universidade, e nunca levaram uma pessoa a Cristo a se converterem. Na época que eu era jovenzinho, a igreja brasileira não era tão grande. Eram 6% do Brasil era evangélico.
Então a gente ia para as praças, a gente pregava em metrô, no ônibus, a gente pregava na rua, a gente andava sempre com folhetos nas mãos, era o método daquela época, não tinha internet, nada disso. O folheto era uma maneira de a gente puxar a conversa, dava um folheto para alguém, olha, Jesus ama você, Ele morreu por você. Se a pessoa se interessasse, ela falava mais alguma coisa e ali a gente começava uma conversa. A gente fazia aquele curso da cruzada estudantil e profissional para Cristo, as 4 leis espirituais, Deus te ama, etc, etc. Era uma maneira de começar um diálogo com alguém, para no fim da história apresentar a Jesus para ele. Você é um pecador, mas Jesus morreu por você. Mas muito disto daí hoje é passado, e que as pessoas acabam vivendo as suas vidas no seu trabalho, tem prazer em ir para a igreja, tem prazer em cantar, e hoje ainda com a internet, muitas pessoas, não é o caso do momento agora que nós estamos vivendo um momento difícil, mas muitas pessoas acabam ficando em suas casas e acomodadas assistindo culto. Ele quer fazer um seminário, ele clica lá e eu vou ouvir tal pregador, eu vou ouvir tal pregador, eu vou ouvir aquela mensagem, eu vou ouvir isto, e a gente vai comendo, se alimentando, estamos felizes, estamos satisfeitos, e milhares de pessoas morrem e vão para o inferno. Nós disputamos membros, nós disputamos quem vai vir, que igreja vai ser maior, nós disputamos qual é a igreja melhor, nós disputamos quem que é o pastor que prega mais. É o meu pastor, não é o meu, não é o meu, não é o meu, a minha igreja é a melhor do mundo, não, é a minha tem um louvor maravilhoso, já gravamos 10 CDs, não, é a minha aqui, um coral tremendo, e a gente fica brigando entre as agências, e enquanto uma multidão de pessoas vai para a eternidade sem Deus. Marcos, ele escreve este evangelho, e eu falei para vocês que a palavra que ele mais gosta é a palavra imediatamente, que na minha Bíblia, a versão atualizada, está escrito logo. Você vai ver isto, pelo menos ali no capítulo 1, 2, 14 vezes, ele fala logo, imediatamente, porque ele está com pressa, está correndo, a igreja está sendo perseguida, ele quer retratar a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, de uma maneira para pessoas que não podem ler, e que poderia ser lido para elas este evangelho, e ela ouvir e ser impactada. É um evangelho de ação, segundo ele ouviu do apóstolo Pedro, seu pai na fé, João Marcos. Por isso que ele começa, ele não conta histórias introdutórias, ele começa a falar de Jesus logo no versículo 9, depois de anunciar o rei, o evangelho, as boas novas, que está chegando um rei, e o seu anunciante é João Batista. Ele logo passa para o batismo de Jesus, que Jesus foi batizado, e logo ele passa sobre a tentação, mas não fala quais foram as tentações, como Mateus coloca. Ele fala rapidamente sobre as tentações. Ele fala que Jesus, depois de João ter sido preso, ele foi para a Galileia, e aí ele já começa a mencionar o ministério de Jesus a partir da Galileia, mas na verdade, alguns meses já haviam se passado, desde o batismo de Jesus, até esse texto aqui, que eu li para vocês hoje. Já haviam passado alguns meses. Antes do ministério de Jesus na Galileia, Jesus teve um ministério na Judeia, de alguns meses, 6 meses aproximadamente, então, de 6 meses a 1 ano. Jesus esteve pregando em Jerusalém, Jesus derrubou as coisas dos cambistas, Jesus pregou em várias cidades da Judeia, Jesus subiu lá, o evangelho de João, subiu, passou por Samaria, se encontrou com aquela mulher no poço, tudo antes desse texto que eu li aqui para vocês. Jesus, Marcos, ele pula o ministério de Jesus na Judeia, e João descreve, e ele já entra no ministério da Galileia, porque ele entra falando do encontro que Jesus teve com Pedro. Ele vai contar o evangelho segundo Pedro estava falando. Então ele começa a contar, no seu evangelho não tem nenhuma genealogia, porque não interessava a genealogia para ele.
Ele não fala sobre anjos, não fala sobre o nascimento de Jesus, ele não fala sobre pastores ou estrela, ele não fala sobre José e Maria, ele não fala como foi o nascimento, ele não fala nada. Ele já entra com Jesus sendo batizado nas águas por João, e passando rapidamente pela tentação, e ele já o coloca lá no norte do país. Jesus foi batizado por João lá próximo a Jerusalém, mas ele coloca agora Jesus lá no norte, na Galileia. Jesus já atravessou Samaria, já falou com a mulher samaritana, e agora Jesus está na Galileia, andando na beira do mar da Galileia, e onde lá ele encontra Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, seus irmãos também. Mas na verdade já se passaram alguns meses em que Jesus já estava pregando por toda parte, mas a atitude que eles precisavam tomar era deixar os seus sonhos, falar: Senhor, a partir de agora, o que o Senhor tem para a minha vida, a partir de agora eu quero fazer, quais são os seus projetos, no que eu quero dar a minha vida. Sabe, meus amados, por tudo que você possa fazer aqui nesta terra, você vai deixar aqui. Hoje vieram um grupo de pastores do Rio de Janeiro, passaram a tarde ontem aqui na igreja, passaram um culto hoje de manhã, e nós ficamos aqui até 1h30 da tarde. Eles iam sair daqui em 3 carros, iam para uma igreja que está crescendo no Rio de Janeiro, e eles iam direto para o culto lá, saíram daqui para ir para o culto lá, para o pastor pregar, tudo. E eu estava conversando com eles, eles vieram com um arquiteto aqui para ver, para construir um lugar, que eles vão construir um lugar lá, o projeto 3.000 lugares, e nós conversamos bastante, e eu falei as minhas ideias de hoje, e nós estávamos conversando que mais importante do que tijolos, são gente. Eu fui onde Charles Finney viveu, onde Charles Finney pregou, onde ele se converteu, pequenas vilazinhas. Eu não encontrei nenhuma igreja de 5, 10 mil lugares. Spurgeon pregava em Londres, num lugar para 6.000 pessoas. Você precisava pegar o ingresso, era gratuito, mas você precisava recolher, não tinha internet, precisava de um ticket para poder entrar, porque era tão abarrotado, que tinha 20.000 pessoas querendo ouvi-lo, e só tinha 6.000 lugares, então as pessoas pegavam o ingresso para poder assistir o culto. Cadê a igreja? Tem mais. Os prédios na Europa foram vendidos para construtoras construírem prédios, para cinemas, foram vendidos para teatros, foram vendidos para grandes empresas montarem suas fábricas lá. E os prédios desapareceram. Prédios são tijolos, prédios desaparecem. O que não desaparece é a vida que foi para o céu. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser uma pessoa importante, o CEO de uma grande companhia. Isto é maravilhoso, o Senhor abençoou você. Você pode usar o teu dinheiro para passear, para viajar, para ter um carro maravilhoso, uma casa boa, viajar com a sua família, desfrutar. Isto é ótimo, é bênção que Deus deu para a tua vida. Mas, querido, o que vai ficar, a Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Isso vai ficar para a eternidade. Uma das coisas que mais me emociona é quando às vezes alguém me escreve e fala o seguinte: pastor, eu te ouvi na televisão há 25 anos atrás, eu estava longe de Deus, eu não conhecia Deus, e naquele dia eu me converti e me entreguei a vida a Cristo. E me escreve 25 anos depois falando que está servindo, é diácono em tal igreja. Muitos deles são pastores, muitos me escrevem e falam: não conhecia o Senhor, entreguei minha vida a Cristo, hoje eu sou pastor da igreja quadrangular, hoje eu sou pastor da igreja tal, hoje eu sou pastor em tal lugar. Sabe por quê? Porque isto é a eternidade, meu amado. O dinheiro que você semeou na casa de Deus foi para a televisão, foi para o rádio, foi para isso, para aquilo, e levou gente para a eternidade. Sabe, a gente, o nosso alvo, amém, nós estamos aqui nesta vida, nesta terra, mas todos nós sabemos que tudo que tem aqui é passageiro. Semana eu fiz 60 anos, ontem minha esposa fez 59 anos. Talvez, quem sabe, com muita saúde a gente tenha mais 30 anos de vida. Difícil. Chegar aos 90, pode ser, para poucos. Mas a maior parte do meu ministério já foi.
Começo do ano faz 40 anos que eu sou pastor, eu não vou ter mais 40 anos de ministério. Dificilmente vou chegar a 100 anos sendo pastor. Até passa, vai embora. O que você fez? O que você está fazendo? Você está falando de Jesus para alguém? Ou você é apenas comilão na igreja, ama as mensagens, está estudando tudo da Bíblia, mas não ganha almas, não é sábio, não convida ninguém. Ah, pastor, nem sei falar de Jesus para as pessoas. Convida para ir para a igreja, convida para assistir o YouTube. Fala uma palavra de esperança. Aquilo que você aprende aqui, fala para ela lá fora. Fala para alguém. Sabe, queridos, o que nós não podemos é perdermos o melhor. O que Jesus falou é: a igreja, a única maneira de alcançarmos as pessoas, não, Deus não está enviando anjos para pregar o evangelho, Deus não está enviando anjos para a tua faculdade, Deus não está enviando visões de anjos lá no teu trabalho. Você está no teu trabalho porque Deus quer usar você lá naquele lugar. Deus colocou você nesta empresa, porque ali nesta empresa tem gente precisando de Cristo e que vai morrer e vai para o inferno se você não falar nada. Então eu preciso ser sensível ao Espírito Santo para não perder as oportunidades que Deus está me dando. Me plantou naquele lugar lá com um propósito. Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito do Senhor na minha vida, neste lugar? Deus tem um propósito para você neste lugar, que é levar vidas a Cristo, falar de Jesus de alguma maneira, orar pedindo sabedoria, orar pedindo o momento certo, não ser aquele crente chato, mas pedindo, esperando o momento certo para falar de Cristo e abençoar alguém. Amém?